Ela diz assim: como responder às alegações dos naturalistas filosóficos que dizem lógica é apenas uma convenção humana, ou que é produto da evolução humana, ou que a lógica é relativa, ou a lógica é apenas um fato bruto que não precisa de Deus para existir? Uma das principais objeções que os ateus têm usado no YouTube, porém quando é reduzida a visão deles ao absurdo, é que a lógica seria um fato bruto, mas eu vou tratar primeiro em relação aos pontos que você trouxe. A lógica é uma convenção humana, né? Tem dois problemas. Primeiro, que independente do ser humano existir ou não, a lógica é aplicada na realidade. A realidade está estruturada de forma lógica. Então, antes do homem, né, buscar desenvolver a linguagem, usar os princípios da lógica, a lógica já é aplicada na realidade. Então, é anterior a uma convenção humana. Né? O mundo é mundo, princípio da identidade. Tem como o mundo existir e não existir mais no mesmo sentido. Isso é anterior ao ser humano, o princípio da lógica aplicada. Então, entre o problema que a lógica ela é anterior ao ser humano, então é anterior à convenção humana, e outro ponto, se fosse uma convenção humana, entre o problema quem estabelece qual convenção está certa está errada. Porque o ser humano ele tem ideias, pensamentos diferentes, então uma sociedade pode criar uma lógica, elaborar uma lógica que é contrária à outra. Aí teremos aí já o princípio da contradição estabelecido de forma objetiva, porque as duas não podem serem verdade, mas têm o mesmo sentido, porque são antagônicas, são opostas. Então você vê já a objetividade e como a lógica é absoluta, então ela não pode ser relativa, já respondendo a questão, né, se a lógica é relativa. Porque se eu digo A é A, estou trazendo uma verdade que é aquilo que né? Então, que corresponde à realidade. Então não pode ser relativo. Se alguém dizer A é B, ela está errada. Ou dizer que eu sou Kleber está errado, que contraria o princípio da identidade. Então a lógica não pode ser relativa. Qual que é outro ponto? Respondi da convenção social, respondi de a lógica relativa, a questão da evolução humana, a lógica é anterior à evolução humana. O homem ele buscou, claro, se desenvolver, né, estabelecer sociedades, porém ele se utilizou de uma verdade já dada por Deus para estabelecer, né, as suas comunicações, as civilizações. Ele se utilizou de algo que já existia. Aí entra a lógica no âmbito epistemológico, a lógica no âmbito metafísico. Como ferramenta é algo da ontologia humana esse conhecimento, os princípios da lógica. Mas no âmbito metafísico já existia independente do ser humano. Então não é fruto da evolução, e a lógica é um fato bruto, existe por si mesmo, sem nenhuma explicação. Então, essa resposta, ela entra no problema que não apresenta um fundamento para a lógica. Só diz que a lógica existe porque ela existe. Porém, nós devemos responder o porquê existe. Qual que seria o fundamento dessa lógica existir? Se a lógica fosse um fato bruto, algo que existe por si mesmo sem nenhuma explicação, ela não teria referência e não teria também normatividade. Ou seja, não teria referência do porquê nós utilizamos e as coisas têm uma correspondência, né? Se eu identifico um copo é igual copo, né? Tem um significado, uma referência. Por que é assim? E por que deve ser assim, né? Normatividade. Por que um copo não poderia ser um prato ou algo do tipo? Então, não explica essa questão da normatividade da referência. Referência se refere também a significado, né? A semântica. E são necessários, né? Para explicar o porquê é assim. Mas se há significado e normatividade, então estamos se utilizando de algo porque deve ser assim. Então, tem que explicar, né, a questão da normatividade e também da conexão da semântica do significado que nós vemos referência nessa conexão. Aí, eu vou até usar um silogismo, modo pollens, que é o seguinte:
Se a lógica é um fato bruto, então não há normatividade e referência, porque não há um padrão que impõe porque deve ser assim, e não há referência, né, conexão do porquê deve ser assim. Mas há normatividade e referência. Nós vemos que nós devemos pensar corretamente, a realidade deve ser como ela é, e tem o significado de conexão entre o significado e a nossa mente. Então, portanto, a lógica não é um fato bruto. Então, entra nesse problema de conexão, de normatividade e referência, como também a questão de fundamentação. A lógica ela precisa ser fundamentada. Lembra que eu disse que a lógica se refere a algo mental, uma ferramenta que nós utilizamos para conhecer a verdade? Então, está relacionada à nossa mente, né? Então, deve ser explicado por que nós pensamos como pensamos e de maneira coerente, seguindo a lógica. Por que tem que ser assim? Dizer que é assim porque é assim é argumento circular. A lógica existe porque é necessário existir. E por que é necessário existir a lógica? Porque a lógica existe porque é necessário existir. Eu respondi alguma coisa? Não, usei argumento circular.